Mas para escrever é o melhor lugar que tem. Nossa, escrevo, fico lá, só eu e eu. Eu gosto também. Às vezes eu fecho tudo, assim, a cortina e tal. Dá para trabalhar melhor, assim, né? Não sei. Minha sala, ela é um pouco insalubre, ela não tem muita iluminação de sol, né? Mas ela é boa, ela é um tamanho legal. Mas eu preciso... Se me oferecer uma nova para trocar, eu tô pensando se eu troco ou não, porque a outra é muito pequenininha e eu gosto dela. Fica escondida de todo mundo e rende mais, né? E essa aqui, a nova, fica perto do lábio. E os alunos falaram, não, professor, pode ficar longe, que daí demora pra fazer. Melhor, né? Fica lá. Eu não, a minha sala... Nossa, vou te mostrar assim, ó. Minha sala dá o vidro com vidro na sala dos meus alunos. Nossa, então eles querem morrer, porque eu sei exatamente tudo que se passa ali, sabe? Nossa, eles querem matar. Eles adoram que eles ficam longe de mim. Eles acham ótimo. Eles gostam. Eu estava até pensando em liberar a minha sala, né, para espaço de laboratório, assim, e tentar uma outra sala, e aí eu sairia do laboratório, né? Mas no fim é bom também a gente perto, assim, Você né? tá perto, tira dúvida toda hora, né? Tem isso também, né? Então, sim. Eu até falo para eles, assim, de vez em quando eu falo, gente, quando eu faço que nem o Edinho, né? O Zé vai lembrar. O Edinho era assim, tem música, não fale comigo. Não era assim, Zé? Você se tornou essa pessoa? O Zé é triste, mas a gente vira muito do nosso orientador, cara. Você viu, eu vejo coisa que eu fazia, que o Fatibelo faz até hoje. Tem muita coisa que eu me pego fazendo, nossa, que Edinho, sabe? Super. E aí eu falo para eles, assim, gente, minha porta tá fechada e a cortina fechada, eu tô concentrada, tal, tentando não entrar, né? Mas eles entram mesmo assim, então... Zé, não tem jeito. Muitos falam, nossa, professor, você é muito parecido com o Fatibelo. Aquele jeito estabanado, ansioso, quer fazer... os caras, eles morrem de rir, assim. A Débora, às vezes, vê e fala, nossa, você tá igual o Fatibelo. Eu falei, você tem muito, a gente pega muito do orientador disso aí. A minha tática aqui com a minha equipe é usar o fone de ouvido. Se eu tô de fone, ninguém fala comigo. É uma boa tática também, né? Uma saída, é verdade. Uma boa. Vamos começar então, Thaís? 12h10? Vamos lá? Transmite aí, joga para a tua apresentação. Posso colocar? Pode jogar, já. Aí A única coisa é que aí eu vou perder contato com vocês, tá bom? Você fala comigo, Bruno? Qualquer coisa eu falo, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer tua apresentação oficial agora. Vinícius, marca a hora aí pra gente ver que horas, para fazer o corte do vídeo, fazendo favor, que já tá 1h30 mais ou menos rodando. Fazendo favor, Vinícius. Tá com 1h54 no YouTube, Vinícius, marca aí, fazendo favor. Marquei. Tá bom, beleza, então. Então eu vou fazer a apresentação da Thaís aqui, apesar de ter amizade faz um tempo, é legal fazer a apresentação oficial. Obrigado, Thaísia Pacheco Fio, professora da Unicamp, jovem como a gente aqui, é professora desde... Que ano você entrou lá na Unicamp, Thaísia? Entrei em 2015. Desde 2015, e ela tem um bacharelado pela UFSCar, mestrado também, doutorado pela UFSCar, com período de sanduíche em Cambridge. Usou pós-doutoramento na UFSCar também, com o professor Edson Rodrigues Filho, tudo bacharelado, que foi iniciação científica, né? Mestrado e doutorado foi com o professor Edinho. Também passou um período no... Agora você me pegou aqui, que é alemão, né? É o Alemanha, Institute for Natural Product Research for Infection Biology. Hans Noe Institute, supervisão do professor Christian Hitweck, deve ser assim, eu não sei se está certo, me desculpe pelo meu alemão. É legal, a Thaís, ela trabalha na área de orgânica, na área de produtos naturais, e ela recebeu destaque ano passado que ela ganhou o prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, é um prêmio muito bacana que a L'Oréal faz, que é um incentivo para mulheres na ciência, que durante a apresentação, além da linha de pesquisa, ela vai contar um pouquinho para a gente. Então, mais uma vez, obrigado, Thaís, pela sua disponibilidade no meio do feriado. Eu agradeço aí, temos quase 20 pessoas assistindo também, agradeço as pessoas que estão assistindo.
É um prazer aqui recebê-los na nossa sala virtual para apresentação. Esse vídeo ele vai ser também depois copiado para o YouTube, então vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Vai estar no site do laboratório, na página do LS Nano no YouTube. E eu vou desligar minha câmera e meu áudio, mas eu estou aqui, tá? E qualquer coisa, se eu puder interagir, eu já ligo minha câmera de novo, mas aqui fica mais fácil a conexão e para você ficar mais à vontade, tá bom? Obrigado, então, te passo a palavra. Obrigada, Bruno. Bom, então, boa tarde a todos, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer o convite ao Bruno e a oportunidade de poder apresentar um pouco do nosso grupo e um pouco das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto de Química da Unicamp. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, né? Mesmo que virtualmente, é uma pena. Mas eu estou super feliz, assim, de poder compartilhar um pouquinho dessa minha grande paixão pela química de produtos naturais. Então, o que eu planejei hoje foi contar um pouco, né, algumas histórias que são relacionadas à maior compreensão das interações biológicas que acontecem no hospedeiro Citrus. Então, quais são os mecanismos e as estratégias que os micro-organismos que vivem nesse hospedeiro, né, desenvolveram para se adaptarem a esse hospedeiro, se adaptarem a esse microambiente, certo? Então, vamos lá, eu vou começar. Se alguém quiser me interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, então, antes de mais nada, eu queria apresentar o meu grupo de pesquisas. Então, tudo que eu vou mostrar, né, todos os resultados, todas as discussões que eu vou fazer, então, tudo veio de dados dos meus alunos, então, do empenho, do trabalho duro dos meus alunos no laboratório. Então, desde já, eu deixo o meu muito obrigada, minha gratidão ao meu grupo de pesquisas. E aí, a gente entra, então, né, nesse universo que eu sou apaixonada, que é o universo dos micro-organismos. Então, esses organismos, eles têm, né, a habilidade, já é conhecido, né, que eles têm a habilidade de produzir substâncias com bastante interesse comercial, e não só substâncias, né, micromoléculas, mas também macromoléculas. Então, eles podem produzir enzimas que têm inúmeras aplicações, né, e também têm bastante interesse comercial. E aí foi lá, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta da penicilina por Fleming, que os micro-organismos passaram a ser muito estudados do ponto de vista químico. Então, muitos micro-organismos foram estudados, foram avaliados, né, e muitos produtos naturais foram descobertos, e diferentes atividades biológicas, e a gente vai ver que esses compostos, eles são muito importantes no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, com certeza, vocês já ouviram falar um pouquinho, né, de produtos naturais. Então, esses compostos, eles apresentam uma enorme diversidade química e estrutural, que é difícil a gente igualar com qualquer biblioteca sintética de pequenas moléculas, de pequenos compostos. Então, e eles continuam a inspirar novas descobertas, né, tanto na área de química, de biologia, de medicina e assim por diante. E existe até uma estimativa de que aproximadamente 50% a 70% de todos os medicamentos em uso clínico hoje são produtos naturais ou derivados inspirados nas suas estruturas químicas. Então, os produtos naturais são muito importantes e eles revolucionaram toda a medicina, né? Então, eu tenho certeza, né, que vocês aí do outro lado da tela hoje talvez reconheçam pelo menos uma ou duas das estruturas químicas apresentadas e como essas moléculas revolucionaram a medicina moderna. Então, se hoje a gente tem uma expectativa de vida de mais de 80 anos, com certeza a gente deve muito aos produtos naturais e aos organismos produtores desses produtos naturais, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho com vocês. Bom, então quando a gente olha para a lista, né, aqui eu tenho a lista dos 100 medicamentos mais prescritos no mundo, né, quando a gente olha para o segundo medicamento mais prescrito, ele é um derivado de produto natural. Então, ele é um derivado da estatina, da lovastatina, né, uma estatina. Ele foi inicialmente isolado por Aspergillus terreus e ele é bastante importante para prevenir doenças cardiovasculares. Então, ele é o segundo medicamento mais prescrito no mundo hoje, e ele está relacionado, ele veio de um produto natural, então isso demonstra a grande importância dele, né?
Outras moléculas que revolucionaram a medicina e revolucionaram os transplantes de órgãos, né? Então, a gente só é possível que a gente realize um transplante de órgão hoje justamente porque a gente tem esse tipo de compostos que são os imunossupressores. Então, falando um pouquinho da ciclosporina e do ácido micofenólico, esses compostos, eles inibem, né? Eles bloqueiam o sistema imune e é por isso que a gente consegue fazer um transplante de órgãos hoje, e eles servem, né, para que a gente não tenha rejeição a um determinado órgão que foi transplantado, né. Então, eu acho que fica bem claro, assim, né, a importância dos produtos naturais e como eles são presentes no nosso cotidiano, na nossa vida, e eles têm inúmeras aplicações. Então, isso é bastante importante. O que também é importante é a gente continuar buscando por essas estruturas químicas, por novos produtos naturais, por novas atividades biológicas. Isso também é bastante interessante do ponto de vista químico, e aí que a gente entra um pouquinho nas nossas histórias, né? Em busca por novas moléculas e por entender um pouquinho melhor os mecanismos da natureza. Bom, então, as nossas histórias, elas têm início, né, todas elas, exatamente aqui, né, nos grandes campos de plantação de citros. Então, o nosso laboratório, ele está muito preocupado, né, em entender os micro-organismos, né, que vivem em associação com o hospedeiro citros. Então, a gente está interessado principalmente nos fitopatógenos, que são aqueles organismos que causam doenças à planta, e a gente está tentando entender quais são as armas químicas utilizadas por esses micro-organismos para invadirem a planta, né, e causarem essa infecção. Então, a partir do momento que a gente entende as estratégias do fungo, a gente pode desenvolver alternativas para controlar essas doenças. Então, é isso que o nosso grupo tem pesquisado. Bom, mas para entender, né, o porquê que a gente escolheu esses micro-organismos, a gente precisa olhar um pouquinho para os números relacionados à citricultura brasileira, né? Então, tentar inserir a citricultura brasileira no panorama mundial. Então, quando a gente olha para esses números, eles são números expressivos, eles refletem exatamente essa grande importância econômica e social para o país. Então, hoje em dia, o Brasil, ele é o principal produtor, né? Ele é o maior produtor de laranja in natura, e também o maior exportador de suco de laranja no mundo. Então, tem até uma estimativa de que a cada 5 copos de suco de laranja servidos ao redor do mundo, 3 têm origem 100% nacional. Então, fica bem clara a importância da citricultura para o país. Quando a gente olha para os números, isso é ainda mais claro, né? Então, por exemplo, a citricultura, ela arrecada para o nosso produto interno bruto cerca de 6,5 bilhões de dólares, e também arrecada aproximadamente 190 milhões em impostos. Além disso, a citricultura gera muitos empregos diretos e indiretos, e o que a gente pode dizer é que o Brasil, ele é o país número 1 da citricultura no mundo, e o que a gente tenta, né, no laboratório, muitas pessoas, muitos pesquisadores tentam, é manter essa posição do Brasil como o principal país da citricultura, né? Bom, mas a citricultura brasileira tem um grande problema, um grande vilão, e o nome desse vilão é Penicillium digitatum. Então, esse fungo, ele é o causador da maior doença pós-colheita em citros. E existe uma estimativa de que cerca de 90% das perdas pós-colheita estejam relacionadas a esse micro-organismo. Isso indica, então, perdas de milhões de reais para a nossa citricultura, né? Bom, e aí como que é feito o controle desse fungo e de outras doenças pós-colheita hoje em dia, né? Então, hoje em dia, esse controle é feito pela aplicação em massa de fungicidas comerciais, principalmente fungicidas do tipo benzimidazóis. Mas a gente sabe que esses compostos, eles têm inúmeros problemas, né? E um desses problemas é a toxicidade que esses compostos têm, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde.
Além disso, já existem relatos de resistência a esses fungicidas, então eles não funcionam mais muito bem. Então, o que a gente precisa é desenvolver novas estratégias de controle dessas doenças pós-colheita e estratégias mais seguras e específicas a esses micro-organismos. Então, é isso que a gente tem tentado fazer no laboratório. Bom, mas como, então, a gente pode desenvolver estratégias de controle, né? Então, qual é a nossa abordagem? Então, o que a gente tenta no laboratório é entender um pouquinho melhor dessa interação entre o fitopatógeno e o hospedeiro, entre o Penicillium digitatum e o hospedeiro citrus. E a gente tenta entender, né, as armas químicas utilizadas por esse fitopatógeno para invadir, para infectar a planta. Então, a partir do momento que a gente sabe quais são as armas químicas, a gente tenta, né, desarmar esse micro-organismo, porque a gente conseguiria desenvolver uma estratégia mais segura e específica a esse micro-organismo, né? Mas a pergunta que surgiu, né, e que a gente tem estudado aqui no laboratório é: será que os produtos naturais, eles estão envolvidos nessas interações entre patógeno e hospedeiro? E a resposta, né, para essa pergunta é sim, para muitos diferentes sistemas biológicos. Então, na verdade, o que a gente tem é realmente um campo de batalha químico, né, de compostos bioativos. Então, por um lado, a gente tem o fungo, a gente tem o fitopatógeno, que produz moléculas bioativas para tentarem diminuir a imunidade da planta e causarem essa infecção. E, por outro lado, a gente tem a planta que também produz compostos bioativos para se defender daquele micro-organismo que está sendo, que está tentando invadir, né? Então, é realmente um campo de batalhas químico e bioquímico. Então, com isso, no laboratório, a gente está interessado em responder algumas perguntas, né? Então, essas são as perguntas principais do nosso grupo de pesquisas. Então, quais são os mecanismos químicos nas interações, principalmente com o hospedeiro citrus? Será que produtos naturais, eles estão envolvidos nessas interações? E com isso, a gente pretende, né, gerar novos produtos naturais, diversidade química estrutural de produtos naturais, e, consequentemente, novas atividades biológicas, para que a gente possa usar esses compostos a nosso favor na nossa vida cotidiana. Então, é isso que a gente tem feito. E como a gente tem feito isso? É utilizando principalmente abordagens de metabolômica e usando ferramentas analíticas super poderosas aí, né, como a espectrometria de massas. Em particular, no nosso grupo, a gente tem tentado entender um pouco melhor dessas interações biológicas, utilizando o imageamento via espectrometria de massas. Então, rapidamente, como isso funciona, né? Então, a gente tem uma superfície, né? Ali a gente tem compostos. O que a gente faz é aplicar a gente tem a fonte de ionização, né? Os compostos vão ser ionizados, então, e vão lá para dentro do espectrômetro de massas. O que a gente faz é gerar um espectro de massas de cada ponto da nossa superfície. Isso significa que a gente vai ter, no final, né, uma imagem, né, onde a gente tem a distribuição espacial dos metabólitos naquela superfície. Então, eu sei onde tem mais, aonde tem menos, aonde está mais... aonde foi produzido, aonde não foi produzido, e assim por diante. Então, a gente tem aquela imagem. Então, eu digo que é como se a gente tivesse tirado uma fotografia química da nossa interação, né? Então, a gente tem tentado entender essas interações utilizando essa ferramenta. Bom, e aí a gente deu início, então, né, ao projeto do aluno de doutorado do Jonas, tentando entender um pouquinho melhor quais os produtos naturais produzidos na infecção do Penicillium digitatum. E mais importante ainda, né, será que esses compostos, eles são importantes na interação patógeno-hospedeiro? Isso é importante a gente entender, porque aí a gente consegue, no futuro, bolar estratégias de controle dessa doença, tá? Bom,
Então, para isso, o que a gente fez foi infectar as nossas laranjas com esse fitopatógeno, com o fungo Penicillium digitatum, e investigar o que acontece com o metabolismo ao longo de diferentes dias de infecção. Então, a gente tem o controle sem nenhuma infecção, para que a gente compare, né, o metabolismo da laranja com o metabolismo do fungo. E aí a gente tem diferentes dias após a infecção. Então, 4, 5, 6 e 7 dias depois daquela infecção que a gente realizou. Em seguida, a gente só corta a nossa amostra, né, no sentido de deixar uma superfície plana, e aí, quase sem nenhum preparo de amostras, a gente submete a análises via imageamento. A gente consegue fazer o imageamento dessa nossa superfície. Bom, então aqui são o que a gente conseguiu observar, né, nessa infecção. Então vejam que aqui a gente tem o controle sem nenhuma infecção, né, só para garantir que os metabólitos eles realmente vêm do fungo. E aí, ao longo dos diferentes dias de infecção, a gente tem uma parte que não foi infectada e uma parte com a infecção do fungo, né? E aí, essas são as imagens que a gente obteve. Então, a gente consegue perceber que o fungo ele é apto na produção de metabólitos secundários, de produtos naturais, né? A gente vê que esses metabólitos são realmente do fungo, porque não são produzidos no experimento controle, então isso não vem da laranja. Outra coisa que é interessante é que a gente vai vendo o acúmulo desses compostos ao longo dos diferentes dias de infecção. Então, em vermelhinho é quando a gente tem uma maior concentração dessas moléculas. Outra coisa que a técnica nos permite é avaliar a distribuição desse metabólito. Então, vejam que, por exemplo, esse metabólito, ele está majoritariamente concentrado na parte dos esporos do fungo, essa parte verdinha, né? E a gente tem um metabólito aqui que ele está concentrado principalmente no micélio do fungo, na parte branquinha, que são as células mais jovens do micro-organismo. Então, isso dá um panorama de onde cada molécula é sintetizada na nossa interação. Bom, então, a gente sabe que o fungo produz inúmeras moléculas, né, nessa infecção, mas quem são essas moléculas? Essa é a maior pergunta para um químico de produtos naturais, né? Então, qual a identidade desses compostos? Bom, e aí, a partir de busca em bancos de dados e estudos de padrões de fragmentação, né, dos compostos, a gente conseguiu identificar alguns compostos. Então, a gente viu que o fungo, ele acumula na superfície, principalmente alcaloides indólicos, como a triptoquialanina A e a triptoquialanina B, sendo esses dois os produtos finais da via, tá? E aí a gente viu alguns outros intermediários, também alcaloides indólicos, também produzidos e acumulados na superfície da planta, né, do fruto. Todas essas moléculas eram novas para essa espécie de fungo, e o que a gente achou bastante interessante é que esse derivado de fumiquinazolina, ele acumula principalmente nas células mais jovens. E isso a gente determinou que é porque esse daqui, né, essa molécula aqui, esse derivado, ele é o primeiro da rota metabólica. Então, o fungo produz ele nas células mais jovens e depois ele faz as outras moléculas da via. Bom, a gente viu ainda outras imagens, né, mas que a gente não conseguiu associar a uma molécula nos bancos de dados. Então, como a gente está bastante interessado em gerar diversidade de produtos naturais, né, a gente decidiu aumentar, escalonar a nossa produção, a nossa fermentação, para isolar essas moléculas, para realizar estudos espectroscópicos, para que a gente tivesse a estrutura química delas. Então, a gente conseguiu chegar na estrutura química de 3 novos alcaloides, a triptoquialanina C e outros 2 alcaloides que a gente está terminando de fechar a estrutura química. Então, a gente conseguiu gerar diversidade estrutural também desses alcaloides, todos eles pela primeira vez descritos, né, na literatura. Mas ok, então a gente chegou à conclusão de que, né, essas triptoquialaninas, esses alcaloides indólicos, eles são acumulados lá na superfície do fruto. Então, a gente consegue ver isso. Mas qual é o papel biológico desses alcaloides? Né? Por que o fungo produz esses compostos?
Então, essa era a pergunta que a gente estava bastante interessado. E aí, quando a gente olha, né, tentando estudar um pouquinho dessa função biológica desses compostos, e quando a gente compara a estrutura química da triptoquialanina A, que foi produzida pelo nosso fungo, e uma série de compostos que são as triptoquivalinas, que são produzidas por Aspergillus fumigatus, que é um importante patógeno humano, né? Quando a gente olha para as duas estruturas, a gente vê uma certa semelhança estrutural. E essas triptoquivalinas, elas são consideradas na literatura como micotoxinas tremogênicas. O que isso significa, né? Então, são compostos que atuam no sistema nervoso central de animais vertebrados e causam uma série de sintomas. Entre esses sintomas, elas causam convulsão, elas causam imobilidade desses animais e causam, eventualmente, né, na concentração necessária, essas substâncias podem ser letais, né? Bom, e aí a gente questionou, então, né, e aí a gente desenvolveu uma hipótese de que o fungo produza esses compostos para afastar outros animais, para que esse fungo ele tenha acesso a todos os nutrientes e não tenha competição na natureza por esses nutrientes. Então, essa era a nossa hipótese, a gente queria testar essa hipótese, e para isso a gente usou como modelo biológico ensaios inseticidas. Então, o que a gente fez foi isolar grandes quantidades dessa triptoquialanina, né, produzida pelo fungo, e a gente submeteu a ensaios frente a larvas de Aedes aegypti, né? E aí, esse foi o resultado que a gente obteve. Então, a gente pode olhar esses menorzinhos aqui, né, as barras, são o experimento controle, e aí na presença de triptoquialanina A. Então, o que a gente observa é cerca de 80% de mortalidade dessas larvas com apenas 4 dias de experimento. Então, o que a gente vê é que esses compostos, eles têm uma superatividade inseticida, são muito ativos, e principalmente frente a Aedes aegypti, que a gente sabe que é um grande problema aqui para o Brasil, né? Então, essa é a nossa hipótese, que o fungo produza esses alcaloides, acumule na superfície do fruto para manter afastado, né, para garantir aquele alimento e manter afastado insetos e animais maiores de um maior porte. Então, esse é a nossa hipótese. Bom, mas aí eu falei para vocês que o Penicillium digitatum, ele produz micotoxinas tremogênicas que afetam animais vertebrados. Bom, então, talvez a gente tenha um problema para a nossa saúde, né? Então, e como nós somos, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja e a gente também consome muito suco de laranja, a gente precisa garantir o controle de qualidade do nosso suco. E também garantir que a quantidade desses compostos, dessas substâncias, não tenha nenhum problema para a nossa saúde. Então, a gente decidiu investigar um pouquinho melhor sobre a produção desses compostos ao longo da infecção por esse micro-organismo. Então, a gente começou o projeto do aluno Éder de Vilhena Araújo, durante o mestrado ainda, agora ele já está no doutorado, mas a gente começou no mestrado, e aí a gente estudou exatamente a formação desses compostos. Bom, a gente sabe que existe uma legislação bastante rigorosa para micotoxinas. Então, quando a gente olha na literatura, a produção, né, a determinação de aflatoxinas nos alimentos, ela é muito importante e tem uma legislação bastante rigorosa com relação a elas. Não só elas, mas elas são as mais conhecidas. Mas quando a gente vai para a literatura, né, quando a gente olha para essa legislação, não existe nada a respeito dessas micotoxinas tremogênicas. Então, a gente queria dar essa contribuição, né, e verificar se existiria algum problema para a nossa saúde. Bom, então surgiram alguns questionamentos ao longo do mestrado do Éder. Então, a gente se questionou num primeiro momento em qual estágio de infecção o fungo começa a produzir esses alcaloides tremogênicos e em qual quantidade esse fungo produz, né?
E será que isso, né, mais importante de tudo isso, será que isso representa um problema para a gente? Será que a gente está seguro em consumir suco de laranja e assim por diante? Até porque a gente sabe que o suco de laranja que é vendido no supermercado, ele é feito através da compressão do fruto como um todo. Então, se a gente tem micotoxina na superfície do fruto, isso com certeza está indo para o nosso suco, né? Então, a gente decidiu estudar isso e estudar também, né, outro questionamento que foi levantado foi com relação, né, à difusão dessas micotoxinas entre as diferentes camadas da laranja. Então, será que essas micotoxinas, elas ficam apenas na casca, ou isso entra para dentro do fruto, chegando até o suco, que é a parte que a gente consome, né? E se sim, se existe uma difusão, qual a concentração, e será que a gente está seguro em consumir esse suco? Ou então a gente desenvolveu uma metodologia analítica para quantificação dessas triptoquelaninas, sempre pensando numa metodologia que fosse simples, rápida e barata, para que depois isso pudesse ser aplicado como controle de qualidade nas indústrias de suco de laranja. Então, esse era o nosso maior objetivo. Então, o que a gente fez foi determinar a quantidade, né, em diferentes estágios de infecção. Então, a gente tem essa infecção inicial, então o fungo nem esporulou ainda, nem está apresentando aquela parte verdinha, né? Então, é bem inicial mesmo, com 30% e 50% de infecção, analisando todas as camadas da laranja. E aqui eu mostro para vocês o resultado, né, que a gente obteve. Então, quando a gente está no estágio inicial de infecção, a gente já vê a produção de triptoquelanina A, que eu mostro para vocês aqui no slide, tanto na casca, quanto a gente vê difusão já para a parte branquinha, mas a gente não encontrou isso dentro do fruto. Quando a gente tem 30% de infecção, aí a gente já encontra quantidades altas de triptoquelanina A, e a gente consegue ver difusão em todas as camadas do fruto. E quando a gente tem 50% dessa infecção, aí a gente vê quantidades bastante elevadas dessas micotoxinas também em todas as camadas. Mas aí vocês vão me perguntar, mas será que isso é tóxico? Isso representaria um problema? Essas quantidades seriam um problema para a gente? E aí quando a gente vai para a literatura, a gente observa que em camundongos, né, o ED50, ou seja, elas começam a ser ativas, né, entre 12,5 e 250 microgramas por quilograma. Então, quase todas as condições avaliadas aqui, a gente teria um problema. Então, a gente precisa começar a pensar nessas micotoxinas e no controle de qualidade desses compostos. Bom, outros questionamentos que surgiram, né, meio mundo de Bikman, assim, né, mas alguns questionamentos que surgiram foram os seguintes. Então, por exemplo, se a gente infecta a nossa laranja, então o fungo ele tá lá, mas a gente não observa nenhum sintoma, será que a gente está seguro para consumir esse fruto? Então, se eu não vejo nenhum sintoma, né, será que a gente está seguro? E a resposta é sim, a gente está seguro, a gente pode ficar tranquilo e comer toda a laranja, né? Outra coisa que a gente se questionou foi com relação à difusão na infecção, né? Então, por exemplo, como a nossa avó faz lá na nossa casa, né? Então, a gente tem o nosso fruto, ele tá com um pedacinho infectado aqui. Se eu corto a laranja e como a outra metade, será que isso eu teria problema? Será que existe difusão dessa micotoxina ao longo da fruta? E aí a gente decidiu investigar, então a gente fez o questionamento, né? Será que a gente está seguro para comer a outra metade da laranja? E a gente não recomenda que vocês façam isso em casa, mas sim, a gente está seguro, a gente não vê difusão desses compostos. E aí, finalmente, a gente se questionou com relação à difusão de uma laranja infectada para uma laranja sadia. Então, a gente tentou simular o que acontece lá em casa, na nossa casa, né, na nossa fruteira, onde a gente tem uma fruta infectada e uma fruta sadia, e elas ficam em contato
uma com a outra. Então, a gente deixou esse contato por 24 horas e depois analisou, lavou aqui, como se a gente estivesse na nossa casa, né? E aí a gente lavou essa fruta e investigou para ver se eu vejo difusão das micotoxinas da fruta contaminada para a fruta sadia. Bom, e aí a gente cortou um pedacinho e submeteu, então, para análises de imageamento, né, via espectrometria de massas. E, para nossa surpresa, a gente consegue ver tanto triptoquialanina A quanto triptoquialanina B. E aí vocês vão me perguntar, então a gente não está seguro para consumir a fruta, né, que aparentemente está sadia? E a resposta é não, a gente não está seguro. Então tomem bastante cuidado, mantenham o distanciamento social lá dos frutos de vocês. Bom, mas chegando só para concluir com a nossa última história, né, então a gente tem um super problema, né? Então, esse fungo, ele causa inúmeras perdas para a citricultura e, além disso, a gente tem a produção de micotoxinas que podem representar um problema de saúde para a gente e a gente não tem fungicidas que sejam eficientes. Então, uma estratégia, né, que a gente tem tentado desenvolver no nosso grupo é criar estratégias de controle ao fungo Penicillium digitatum. Então, desenvolver novas estratégias. Qual a estratégia nesse caso? Então, a gente sabe que os micro-organismos, eles estão ali, organismos. Então, eles existem em uma comunidade. E que, muitas vezes, eles precisam usar, né, armas químicas. Então, o que a gente pensou foi entender essas interações nessa comunidade, porque, de repente, a própria natureza já desenvolveu um fungicida natural aí, frente ao Penicillium digitatum, e a gente só precisa descobrir esse novo fungicida. Então, essa foi a nossa ideia, né? Então, na primeira parte, né, da palestra, a gente estava discutindo mais as interações entre o Penicillium digitatum e o hospedeiro Citrus. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as interações entre os fitopatógenos que lutam, né, que competem pelo mesmo hospedeiro. Então, agora a gente vai olhar para as interações entre esse fungo e esse fungo. Então, por que nessa laranja eu tenho só Penicillium citrinum e nessa laranja eu tenho só Penicillium digitatum, né? Então, a gente pensou em entender um pouquinho melhor dessas interações. Bom, então, como eu falei para vocês, os micro-organismos, eles vivem nessas comunidades microbianas, né? E os produtos naturais são muito utilizados para eles se defenderem uns contra os outros, né? Eles são ferramentas importantes. Então, a nossa ideia foi realizar culturas mistas desses micro-organismos, né? Isolados dessa mesma comunidade microbiana. Então, a ideia é realizar o cultivo de 2 fungos, né? E depois, através de ferramentas analíticas, a gente tentar determinar quais são essas moléculas que potencialmente podem ser ativas frente ao Penicillium digitatum. Então, essa foi a nossa estratégia. Então, a gente estava no projeto de iniciação, né, da Cristiane, minha aluna de iniciação científica. Agora ela terminou a iniciação, né? Então, a gente estava bastante interessado em entender a interação química entre 2 fitopatógenos de citros, né, que competem ali pelo mesmo hospedeiro, o Penicillium citrinum e o Penicillium digitatum. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cultivar esses 2 micro-organismos juntos, né? Então, aqui a gente vê aqui o Penicillium citrinum e aqui o Penicillium digitatum. E a gente observa um halo de inibição entre esses 2 micro-organismos, né? Indicando que, possivelmente, produtos naturais possam estar envolvidos nessa interação. Então, o que a gente fez foi aplicar a espectrometria de massas, né? Novamente, a gente fez o imageamento dessa cultura, e aqui eu mostro os resultados para vocês. Então, aqui a gente tem o Penicillium citrinum, esse menorzinho, e aqui a gente tem o Penicillium digitatum, e essas foram as imagens que a gente obteve no nosso trabalho. Então, a gente consegue observar, né, em vermelho, uma maior intensidade de íons. Então, a gente observa que alguns compostos, né, esses compostos, eles são produzidos majoritariamente, uma maior concentração,
na interface entre esses dois micro-organismos. Então, o Penicillium citrinum produz esses compostos, o que é exposta à presença do Penicillium digitatum. Realmente parece ser um mecanismo de defesa de um micro-organismo frente ao outro. Então, a gente decidiu estudar quais eram essas moléculas. Para isso, a gente fez o escalonamento dessa cocultura, a gente fez o isolamento, a caracterização desses metabólitos secundários, e depois a gente submeteu frente a ensaios, né, antifúngicos com o Penicillium digitatum, para realmente saber se essas moléculas, elas eram ativas frente a esse fitopatógeno, se era um mecanismo de defesa do Penicillium citrinum, né. Bom, então a gente fez esse escalonamento e através de técnicas espectroscópicas a gente conseguiu chegar na estrutura química dessas moléculas. Desses 2 íons aqui, a gente chegou em 2 estruturas de 2 tetrapeptídeos. Eles são derivados de fenilalanina, valina e tirosina, nesse caso, e nesse caso só de fenilalanina e valina, né? Bom, outras moléculas a gente conseguiu identificar também, agora usando molecular networking, bancos de dados, né? A citrinadina A, que é essa estrutura química, e a gente conseguiu chegar num outro derivado também, que pela primeira vez foi descrito. Então, a gente conseguiu chegar na estrutura química de um novo derivado também, aparentemente ativo frente ao Penicillium digitatum. E, finalmente, a gente conseguiu chegar também na estrutura da crisogenamida, que também parece estar bastante envolvida na defesa do Penicillium citrinum, né? Bom, mas aí para provar que essas moléculas eram realmente uma resposta à presença do Penicillium digitatum, a gente realizou alguns ensaios biológicos com esse micro-organismo, ensaios antifúngicos frente ao Penicillium digitatum. E aí aqui eu mostro para vocês. Então aqui no D, né, a gente tem o experimento controle, que é o fungo no meio de cultura, né? E aqui a gente tem na presença de cada uma dessas moléculas que a gente viu anteriormente. Então, na presença do tetrapeptídeo, da citrinadina A e da crisogenamida. E aí, quando a gente compara o crescimento do controle com o crescimento na presença desses compostos, a gente vê que eles têm uma importante, né, uma expressiva atividade antifúngica e que, de repente, essas moléculas com mais estudos, claro, a gente poderia usar essas moléculas que são naturais, que a própria natureza já desenvolveu, como controle frente a esse importante fitopatógeno de citros, que é o Penicillium digitatum. Então, a gente ficou bastante animado com isso. Outra coisa que a gente percebeu a gente realizou testes de microscopia, né, com focal, e aí a gente pegou como controle as hifas aqui, né, do Penicillium digitatum, bem longe, né, do Penicillium citrinum, e aí aqui a gente vê o Penicillium digitatum, aqui a gente vê as hifas, e a gente observa que a coração, né, o corante, ele tá bem uniforme ao longo da hifa. Já aqui nessa interface, né, onde a gente conseguiu obter um pouco de hifa aqui do nosso penicillium, mas que está na interface, a gente observa que a coração ela não foi totalmente uniforme. E isso prova para a gente que esses compostos excretados por Penicillium citrinum, eles apresentam, né, o mecanismo de ação deles está relacionado à degradação da parede celular do nosso fungo, o que é bastante interessante. Se a gente desenvolver um composto antifúngico que atua só em fungos, né, só na parede celular de fungo, e a gente não tem parede celular, então ficaria, seria importante para a gente, assim, né. Bom, mas aí a gente decidiu olhar para o outro lado da interação. Então, a gente sabe que o fungo Penicillium citrinum produz moléculas para atacarem o fungo Penicillium digitatum e que esse fungo não cresça. Mas será que o fungo Penicillium digitatum luta de volta, contra-ataca e também produz compostos antifúngicos, né? Mas agora frente ao Penicillium citrinum? Então, a gente decidiu olhar para o outro lado da interação e a resposta é sim, né? Então, a gente também vê
o acúmulo de algumas moléculas, principalmente na interface aqui entre os dois micro-organismos. Então, o que a gente percebe é que o Penicillium digitato contra-ataca o Penicillium citrino, né? E o que a gente conseguiu identificar foram também alguns alcaloides indólicos, alguns desses mesmos alcaloides que a gente viu ao longo da palestra, né? Bom, e aí o que a gente fez? A gente decidiu avaliar se esses alcaloides indólicos, eles são ativos agora frente ao Penicillium citrinum. Então, será que realmente esse é um mecanismo de contra-ataque? Então, a gente fez os ensaios antifúngicos, né? Então, aqui está o controle, ele todo verdinho aqui, a gente consegue ver a esporulação, e aqui na presença de triptoquialanina A em diferentes concentrações. E o que a gente observa é que o fungo, que esse composto, ele inibe a esporulação do fungo Penicillium citrinum, o que é bastante interessante do ponto de vista biológico, porque isso significa, né, então quando ele está na laranja, ele precisa germinar, né, então se a gente inibe essa germinação, inibe essa esporulação, então o fungo tem mais chance de dominar aquele fruto, né, e proteger aquele fruto. Bom, mas tudo que a gente viu in vitro na placa de Petri em meio de cultura artificial, né? Mas será que isso realmente acontece na natureza? Será que esse seria um mecanismo de ataque e contra-ataque que acontece na natureza? Então a gente decidiu investigar. E agora o que a gente fez foi realizar essa cultura mista, né? Essa cocultura no próprio hospedeiro, na própria laranja. Então, a gente infectou com os dois micro-organismos, né, a gente fez a cocultura aqui, e aí a gente fez a extração e análise por LC-MS para a gente determinar se os mesmos compostos que a gente via in vitro, a gente via em vivo também. E, para nossa surpresa, então, a gente consegue observar aqui o Penicillium digitato, que ele cresce bem mais, né, e o Penicillium citrino, e a gente vê toda uma área aqui onde o fungo Penicillium digitatum não consegue crescer. Isso significa que a gente tem compostos antifúngicos sendo excretados ali. E quando a gente faz a análise, né, para determinar o que tem aqui nessa região, aí a gente vê exatamente os mesmos tetrapeptídeos, a crisogenamida, a citrinadina A, indicando exatamente que o mecanismo que a gente viu in vitro é o mesmo mecanismo que a gente vê em vivo. E também os alcaloides produzidos como defesa do Penicillium digitato. Então, só dando algumas conclusões, né? Então, essas coculturas, elas foram bastante interessantes para a gente conseguiu induzir novos produtos naturais, e isso é uma ferramenta interessante, né, para que a gente possa screenar novos compostos antifúngicos naturais, uma estratégia mais específica, né, a Penicillium digitatum, para chegar em novos antifúngicos que a gente está necessitando, né, para a citricultura. Bom, e foi exatamente com esse projeto, né, com esse trabalho, desenvolvendo biofungicidas, né, como a gente chamou, foi que eu consegui o prêmio, né, em 2019, esse prêmio chama Para Mulheres na Ciência, ele é cedido pela L'Oréal, né, em parceria com a Unesco e com a Academia Brasileira de Ciências. É um prêmio que acontece anualmente, ele está na 15ª edição esse ano, as inscrições foram finalizadas, mas o ano que vem tem outro prêmio, né? E é um prêmio super importante e que fala, principalmente levanta essa questão, né, das mulheres na ciência, de igualdade de gênero na ciência. Então, nós mulheres, a gente precisa ainda conquistar muito, muito nosso espaço. Então, é um prêmio que fala exatamente disso. Então, se alguém quiser conversar um pouquinho sobre ele, eu também estou super à disposição. Mas eu recomendo muito, né, que todas as mulheres assistindo se inscrevam, porque é uma super oportunidade e é um prêmio bastante interessante, assim, né, porque fala exatamente disso, né, das mulheres na ciência.
Bom, com isso eu queria finalizar, então, né? Falei demais, eu sempre falo demais, desculpa. Mas então agradecer mais uma vez, principalmente aos órgãos de fomento, né? FAPESP, CNPq, CAPES e a L'Oréal, né? E agradecer muito ao meu grupo, aos meus alunos, e agradecer a atenção de vocês, por terem perdido um tempinho no feriado para me ouvirem falar. Então, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar 100% à disposição de vocês. Obrigado, Thaísia. Deixa eu sair daqui. Você quer fechar já? Porque às vezes alguém pergunta, vai dizer, a gente já fechou. Não tem problema. Mas deixa eu só ver sua carinha aqui. Beleza. Troquei de lugar aqui, que estava batendo um sol insuportável. Verdade. Agora ficou mais claro o meu rosto. Obrigado pela apresentação, excelente apresentação. Eu acho interessante. Produtos naturais é um assunto sempre em alta. E o Novscar, quem tem interesse, nossas formações foram no Novscar, então quem quiser, também tem alguns professores que trabalham nessa linha. E a gente sempre fala que a gente puxa um pouco dos nossos orientadores, igual no começo da nossa apresentação, né? Muito interessante sua apresentação, acho que bem atual com relação à extração. E eu queria abrir primeiro, eu tenho umas 2, 3 perguntas, mas eu gostaria de abrir perguntas aí da plateia. Pessoas... Jéssica fez uma pergunta lá. Vamos abrir aqui. Você quer ler, Thaís? Eu leio para você? Aqui no chat. Eu acho que eu consegui abrir aqui. Tá. Obrigada, Jéssica. Você utiliza algum programa para fazer as imagens? Obrigada. Que fofo. Sim, então, existe um programa que é feito só para a gente abrir esses dados e conseguir processar esses dados. Então, o próprio software gera essas imagens para a gente. Mas o que a imagem diz, assim, né, na verdade, ela converte, né, todos aqueles espectros de massas de cada pontinho ali da nossa superfície, elas viram uma imagem aonde tem mais, como se fosse um heat map, né? Então, onde tem mais, onde tem menos, e aí a gente consegue ver a distribuição espacial dessas moléculas, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu posso te passar o nome do software, tudo. Mas é um software que ele é free, mas ele conecta com os dados do LCMS que a gente trabalha, né? Então, ele já faz essa conversão automática. Tem uma segunda pergunta, né? Uhum. A planta perderia sua proteção com... Então, deixa eu ver se eu entendi. Mas a gente pensou, né, nesses biofungicidas, claro que a gente precisaria testá-los ainda, né, porque a gente não sabe se eles são tóxicos ou não. Então, tudo isso a gente precisaria estudar bastante ainda, né, mas os alcaloides, que são os que apresentam atividade, né, eles têm atividade, sim, frente a insetos. Então, isso seria até importante, né? Também a gente precisaria avaliar a toxicidade desses compostos, mas se eles não forem tóxicos para a gente, seria bastante interessante, porque aí a gente consegue uma molécula-alvo frente ao Aedes aegypti, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil, né? Então... Não sei se eu respondi também. Sim. Mais perguntas, pessoal? Obrigada. Eu tenho uma pergunta, algumas. Posso? Pode, depois a gente faz pro Luiz, pode ser. Perdão. Não, pode ser, pode perguntar, Zé, não tem problema. Estamos entre amigos aqui, não tem problema. Tá. Pode perguntar. Thaís, é maravilhoso. Obrigada, Zé. Sempre fui seu fã, não é à toa, todos os meus trabalhos a gente fez junto, né, sempre. Tem 5 anos que eu tenho trabalhado com segurança alimentar, e o seu estudo do suco me preocupa muito. Ai, meu Deus. E o meu questionamento você mostrou o DL, né, que ele está em torno lá da atividade que você encontrou, ele começa a ser ativo na concentração que você encontrou no suco.
Hoje a gente trabalha na busca de toxinas, né, em alimentos, micotoxinas em geral, mas, por exemplo, para a aflatoxina B1, o limite seria 1 micrograma por quilograma, porque ela é altamente tóxica, que ela modifica o seu DNA, né? Quando a gente trabalha com zearalenona, desoxinivalenol, isso já vai em torno de 700 microgramas por quilograma, devido por ser menos tóxica. Me estranha os Estados Unidos, eu não sei se isso é uma novidade, né? Se isso foi um fungo genuinamente brasileiro, né? Mas é uma toxicidade muito alta. Existem alguns estudos muito mais para humanos mesmo da toxicidade desses alcaloides? Uhum. Então, Zé, não tem. Por isso que eu mostrei, esses estudos, eles são todos em camundongos. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar avaliar, a gente vai fazer os estudos com os ratinhos e tudo, para avaliar da triptoquilanina A, certo? Porque todas as outras, elas são relacionadas, são estruturalmente similares, mas não são exatamente as que a gente vê no suco. Tá. Entendeu? Então, a gente vai fazer primeiro os estudos em camundongos, a gente vai avaliar também o metabolismo, então a gente vai, porque são moléculas que causam problemas neurológicos, né? Então, a gente também vai avaliar tudo o que está acontecendo, né? Todos os sinalizadores e tal, a gente vai avaliar o que está acontecendo com essas moléculas e avaliar o metabolismo também dessas moléculas na urina dos ratinhos e no sangue. Isso a gente vai fazer. E se a gente realmente determinar que essas moléculas são tóxicas, né, especificamente a triptoquilanina A e B, que são as que a gente vê majoritariamente, né, aí a gente pretende seguir esses estudos. Mas, assim, Penicillium digitatum é aquele fungo que qualquer pessoa tem em casa. Porque essa interação entre o fungo e o hospedeiro é muito, muito, muito específica. E por isso que a gente tenta estudar tanto esses mecanismos químicos, porque são muito específicos. Então, o bolorzinho que crescer na minha casa aqui é o mesmo que cresce na sua, é o mesmo que cresce na Alemanha, é o mesmo que cresce na Austrália, porque essa interação é super específica. Mas não se conhece muito, embora seja um fungo que seja um problema, né, para a citricultura inteira, né, mundial, né, não se tem muitos estudos a respeito dele. Então, essas moléculas, elas começaram agora, assim. Então, o nosso estudo, ele realmente mostra algo que ninguém viu antes, assim. E que eu acho que talvez não estivessem preocupados justamente por isso. Entendi. Entendeu? Mas aí, esse estudo a gente viu na fruta, né? O que a gente vai fazer agora é ir no supermercado, pegar o suco e realmente ver se a gente encontra também. Entendi. E outra coisa que a gente vai fazer é pegar o suco, testar se essas moléculas, porque tem um processo de pasteurização, né? Então, será que elas continuam intactas, né? A gente vai tentar fazer esses estudos para ver se realmente a gente encontra ou não, se isso é um problema ou não. Então, eu assusto vocês, assim, mas a gente tem vários estudos ainda para realizar. E se eu sumir, vocês sabem que foi alguma indústria de suco. Foi alguma indústria de suco. A Cotrali está na sua cola e você não sabe. Tá todo mundo na minha cola aqui. Legal. Mas não sei se eu respondi, Zé. Não, respondeu. A minha outra pergunta, só mais duas, tá, Bruno? Eu já perguntar, José, fica tranquilo. Você fala citros em geral. Se eu mudo para limão, isso, a interação é a mesma? É a mesma. Aí o que acontece é assim, limão, aquele verdinho, não sei o nome dele, não infecta porque o pH dele é muito, muito baixo. Mas limão siciliano, tangerina, mexerica, né? Todos esses citrinos a gente consegue infectar e a gente fez uma análise e todos eles apresentam as mesmas micotoxinas. Entendi. Em todos eles a gente provou. É que na verdade, eu tirei por causa do tempo. Mas todos eles a gente vê a produção desses mesmos compostos. Interessante. E aí, eu quero saber uma opinião sua, Thaís. Hoje, o uso de pesticida é uma coisa absurda, o governo está liberando mais, assim, por mais que tenham estudos maravilhosos, muito bem feitos,
o governo está liberando mais, tem o problema das abelhas, que você colocou até a foto, né, que ainda não é provado, mas existe. O Ministério da Agricultura está tentando muito usar biopesticidas, né? Você acha que isso seria um biopesticida? Como que você acha que, se a gente está... É possível aplicar isso no Brasil, a cultura brasileira ser isso? O foco seu seria mais por essa produção de biopesticida mesmo dentro da citricultura, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com o que é o seu trabalho, assim. Acho que é um negócio que tem que ser levado para frente mesmo. Obrigada, Zé. Eu acho assim, eu tenho o pé no chão, assim. Então, assim, não significa que um composto natural não seja tóxico. Então, por exemplo, as aflatoxinas. Então, são compostos extremamente tóxicos, cancerígenos, em concentrações mínimas e produzidas por micro-organismos, né? Então, não significa que ele é natural, a natureza desenvolveu, que isso não é tóxico para a gente. Então, a gente precisa de muito, muito, muito estudo, né, para garantir a segurança dessas moléculas no uso, né? Então, eu acho muito complicado falar em biofungicidas como algo muito amplo, entendeu? Porque a gente escuta a palavra bio e a gente pode ter uma impressão errada, porque não significa que é bio que não é nocivo, entendeu? Então, eu sou super a favor, mas diante de muitos estudos relacionados à toxicidade. Muito obrigado, viu, senhora? Obrigada, senhor. Obrigado, José, pelas perguntas interessantes. Tem uma pergunta do Luiz no chat. Após a difusão, essas micotoxinas podem sofrer alterações. Então, elas se mantêm estáveis, assim, então a gente sempre detecta exatamente ela intacta em todas as camadas da laranja mesmo, isso a gente conseguiu confirmar. A gente só não sabe o que acontece, né, no processo de pasteurização, como eu estava falando para vocês, que aí exige temperatura e pressão, a gente realmente não sabe se essas moléculas continuariam intactas, mas aí eu pretendo responder essas perguntas rapidamente, assim. Tem mais uma pergunta mais ou menos parecida com isso, do Paulo. Se o armazenamento na geladeira pode matar, deteriorar o fungo, ou apenas diminuir a atividade? Então, esse fungo, e é por isso que ele é um super problema no Brasil em particular, né? Então, se 90% das perdas pós-colheita são relacionadas a esse fungo aqui no Brasil, isso não é verdade na Europa, por exemplo. Por quê? Aqui no Brasil, esse fungo, ele adora temperaturas ambientes de 25, 28 graus. Então, ele adora, ele cresce, né, na nossa casa, adora. Mas, por exemplo, tem um outro fitopatógeno, que é o Penicillium itálico, que também compete por esse hospedeiro, que ele cresce em temperaturas mais baixas. Então, ele cresce lá 15, né, de 15 a 20, assim. Então, em alguns países um pouquinho mais frios, outros fitopatógenos podem ser mais problemáticos que o Penicillium digitatum. Então, o que acontece é que, assim, se a gente coloca a laranja na geladeira, a gente aumenta, assim, a vida dessa laranja, né, assim, porque o fungo não vai crescer, ele vai retardar muito o desenvolvimento desse fungo, porque o que ele gosta é de uma temperatura de 25 a 28 graus, então ele cresce muito bem, assim, a gente vê um boom, assim, né, na nossa fruteira, assim, né. Uhum. Mas pode ser que cresçam outros fitopatógenos que gostem mais de temperaturas mais frias, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. É simples, mas não é tão simples, então. É algo super complexo, né? Mais alguém tem alguma questão? Então, o Paulo, ele também pergunta com relação à eficiência, né, para que chegue até as plantações. Aí, realmente, a gente precisa de estudos relacionados à toxicidade frente ao ser humano, assim. Então, esse eu acho que é o próximo passo das nossas pesquisas. A gente quer muito tentar chegar, de repente, em algum produto, né, porque acho que é o sonho de todo pesquisador, mas a gente tem que ter bastante cuidado, bastante cautela para
né, e consciência, né, porque a gente sabe que precisam de muitos e muitos estudos. E é aquela coisa, né, não é porque a gente viu in vitro que a gente vai ver em vivo, que é o que acontece com tantos medicamentos aí com Covid, por exemplo, né. Então, tem tantas interações, tem tanta coisa acontecendo, que não significa que a gente tem o mesmo tipo de mecanismo, né. É verdade. Mas obrigada pelas perguntas, todas elas muito coerentes. O Wilson pergunta, as imagens de mapeamento só são possíveis com MS ou pode ser realizado com outras técnicas, de massas, e aí, Thaís? Eu preciso de um analítico. Eu acho que depende do que você queria, Wilson, assim, uma ressonância, dependendo, mas o problema é como você vai fazer esse tipo de Mas o mapeamento. ressonância já tem, né, porque a gente tem imagem de ressonância magnética nuclear. Não, mas ele está falando pensando em imagem, como a gente trabalha, se você fizesse em cima do próprio, da laranja. Da própria... eu acho que o massas é o melhor para isso mesmo. Eu acho que sim. Fazer um mapeamento. Escaneando, assim, né? E aí tem diferentes não, né? A gente conhece duas, que é técnicas de ionização que a gente consegue fazer um imaginamento, que é o DESI, que é o que a gente usa aqui na Unicamp, e o MALDI, né? Que a gente também consegue imagiar bem, assim. Para ver se superfície, Wilson, se a gente conseguisse tirar um pedacinho da laranja, jogar em cima do microscópio de força atômica, daria. É fazer por FM e você consegue ver a rugosidade, você vê o do limpo e o... Eu acho que MEV, quando vocês fazem... com MEV dá. Você joga a superfície fina de ouro em cima e aí você vê. Acho que dá para ver a composição de carbono, né? Não dá para ver a composição dos elementos, tá? Daria, talvez. Com FM também daria legal. Dá para ver até a rugosidade, como ficaria. Pergunta aqui. Se você coloca várias vezes a big question, né? Você sempre coloca as grandes perguntas, né? Que motiva hoje fazer a grande pergunta do grupo, igual você falou? São discussões do laboratório, você que caça e leva a pergunta, como você faz? Uns 2, 3 pontos da sua apresentação, você falou de grandes perguntas que movem o seu grupo de pesquisa hoje. Como você está fazendo essas perguntas? Então, eu acho que, assim, eu sou muito apaixonada pelas interações biológicas. Então, eu acho, a gente, né, o Zé vai concordar comigo, talvez, mas, assim, a gente veio de uma comunidade, né, de produtos naturais, onde a gente tenta isolar a molécula, né, determinar a estrutura química e ver se ela tem alguma atividade biológica, né, mas a gente não sabe o porquê aquela molécula é produzida na natureza, qual que é o papel biológico daquilo, né, qual que é a função daquilo na natureza. Então, eu sempre pensei, né, da seguinte forma, assim, então, a partir do momento que a gente conhece a funcionalidade da molécula no ambiente que ela tá, né, a função dela biológica, a gente consegue tirar muito mais vantagem para a gente. Então, se eu sei, por exemplo, que a molécula é inseticida, né, então eu vou lá e uso ela como um potencial inseticida. Então, a natureza desenvolveu isso e aí eu estou usando. Mas se eu parto de um monte de molécula para avaliar atividade anticâncer, atividade não sei o quê, claro que você vai chegar em atividades fantásticas, né? Mas se você consegue entender um pouquinho melhor, você consegue ter um direcionamento melhor. E eu acho que hoje em dia é onde estão os gaps de conhecimento na área de produtos naturais. É tentar entender por quê. Por que o fungo produz? Por que o fungo produz ali? Por que o fungo consegue sobreviver? Por que o fungo consegue atacar? Por que essa especificidade patógeno hospedeiro é tão específica, né? Então, todos esses porquês, assim, acabam me motivando muito, assim. Eu acho que a sua fala vem muito daquilo que eu acho, começo dos anos 2000, se aplicou muito a ciência. E aí, a partir de 2010, 2012, a gente começou a tentar voltar ao entendimento, pelo menos na área de analítica também foi assim, a caracterização, o entendimento de um mecanismo, porque eu acho que, assim, de 98, 99 até 2010, mais ou menos, as pessoas queriam aplicar desesperadamente alguma coisa.
Então, você teve um crescimento muito grande de artigos de aplicação em todas as áreas, nas grandes áreas, a orgânica, inorgânica, analítica e físico-química. E não se buscava tanto entendimento. Acho que depois de 2012, na época que nós defendemos doutorado, mais ou menos, quando você vai para fora, você vê que eles estão tentando entender. Então, eu acho que a gente, na parte científica, pelo menos de química, a gente voltou para tentar entender, para depois avançar de novo, né? Não sei, eu acho que tem muito disso, porque realmente o entendimento é importante, né, de áreas, você tentar explicar para depois avançar. O fundamental mesmo, né, o básico. Sem ciência básica, não esquece, né, não tem como ir para frente. Não, e assim, eu acho que acho que foi mundial isso, né, essa ideia de buscar aplicação, e aí depois agora voltou de novo o entendimento. Acho que realmente calha muito, como você disse, interessante. Thaís, para o pessoal tem vários analíticos aqui assistindo, quanto tempo demora para extrair, montar a estrutura e buscar uma aplicação em um trabalho? Eu dividi em duas aqui, em duas perguntas, né? Primeira pergunta, quanto tempo para você extrair e montar a estrutura e falar, essa aqui é uma molécula, essa aqui foi extraída da laranja. Porque aí, no segundo momento, a aplicação. Quanto tempo demora essas duas etapas, que eu acho que é importante? Porque a gente, na analítica, às vezes já faz e 6 meses tem alguma coisa. Orgânica é muito mais complexo, exato. Se é algo conhecido, tem nos bancos de dados, tem, né, na literatura e tal, então é muito rápido. Aí você vai identificando, é rápido, e aí você, né, hoje em dia a gente tem bancos de dados fantásticos em produtos naturais. Mas se é uma molécula nova, e principalmente se ela tem inúmeros centros, né, assimétricos, aí você pode demorar, anos. A eterna briga. Complexo. É muito complexo. Aí você precisa de muito conhecimento em RMN, muito conhecimento em espectrometria de massas. E a gente mostra a molécula pronta, né? Parece que é fácil ali para nós. Parece que não tem todo um estudo. É super difícil. Dela, né? E a elucidação estrutural de moléculas, de produtos naturais, é altamente complexa. Eu lembro de horas, dias, demora. anos. E ver os colegas lá da orgânica, eu passava em frente ao nosso lá, fazendo ressonância, em cima de ressonância, eu poder tentar entender, abrir como se fosse um álbum de ressonâncias para você conseguir começar a montar a estrutura, e muita medida de espectrometria de massas é super complexo, né, Zé? Você também fez. É mesmo, assim, né? Você vai juntando informação desse, informação daquele, até você chegar na proposta, né? E aí, depois de achar uma atividade biológica, é mais difícil, porque, por exemplo, a gente tem problema de quantidade de material isolado, então, geralmente, a gente isola escala de micrograma. Então, quando a gente tem 1 miligrama, eu e meus alunos aqui, a gente tem a festa do miligrama, sabe? Porque é difícil. É muito difícil, eles produzem em quantidades muito pequenas. E aí, assim, querendo ou não, a atividade, né, a função biológica também tem um pouquinho de acerto e erro, assim, né? Não, é uma abordagem em alguns momentos aleatória, assim, então também pode demorar bastante. Eu isolei uma molécula na Alemanha, ainda no meu pós-doc, cheguei, uma molécula super difícil, a gente via no genoma, não consegui isolar, conseguimos, e aí a gente só conseguiu, na verdade a gente não chegou até hoje, eu passei 1 ano quase, estudando inúmeras atividades biológicas, a função daquela molécula, e a gente não chegou ainda em nenhuma função biológica. O que a gente imagina, assim, né, que também pode acontecer, é que seja uma molécula sinalizadora, então é ainda mais difícil, e aí a gente tem que usar outras ferramentas genéticas, né, de genoma, tal, para tentar chegar em alguma conclusão, assim, mas é complexo. É importante, eu levantei esse questionamento, porque as pessoas têm que ter noção que o processo de se fazer ciência é muito longo, né? É longo. Às vezes você pega um resultado, você tem que guardar ele, pensar, volta num trabalho, vai em outro, e aí quando você olha, fala, nossa, tá fazendo ali uma extração e aplicando, que fácil. Não é assim, né? As coisas demoram anos para você chegar numa elucidação, numa aplicação, e não é simples, né? Então exige tempo e esforço, e eu falo, a analítica ainda sai um resultado um pouco mais rápido, né? A orgânica e a fisicoquímica, eles apanham um pouco mais, né?
mais difícil, é mais complexo. Eu acho que são todos trabalhos importantes, né? Mas é sempre interessante levantar essa discussão e mostrar que ciência não se faz em um dia, né? Como você falou, você tem uma molécula que você usou, você tentou aplicar 1 ano, ainda não chegou na conclusão, e vai demorar mais um tempo, e depois não foi jogado fora. Teve conhecimento, teve formação de recursos humanos, e uma hora ela pode tornar um paper, uma patente, mas não é um momento, não é em um segundo que você vai conseguir fazer isso, né? Em um período curto de tempo. Wilson perguntou se tem algum banco de dados específico que é fácil de se mexer, né? Então, a gente usa bastante o GNPS, né? E a gente usa bastante o Dictionary of Natural Products também. É aberto também? Bastante. Os 2 são free? Obrigada, Jane. Os 2 são free. Legal. Não, o Dictionary of Natural Products é free mais ou menos. Porque você coloca, ele te dá os hits, mas aí você precisa pagar a licença para ter acesso mas a gente não paga, e a gente olha o hit e depois vai buscar na literatura mesmo, os artigos, né? Legal. Mais alguma questão? Obrigado, Jane, também. A Thaís já agradeceu. Tem uma última pergunta que eu vou ocupar. Pode perguntar, João. Thaís, qual a estrutura que você tem hoje assim, é um trabalho muito maravilhoso e você precisa de uma estrutura de equipamentos muito modernos, né? Qual a estrutura que você tem hoje? Olha, eu vou... A verdade? A gente aqui na Unicamp, a gente está passando por um momento difícil, né? Então, o maior pesquisador da área de espectrometria de massas, né, acabou se aposentando, né? Então, ele deixou os equipamentos aqui, mas eu vou falar que hoje nenhum equipamento de espectrometria de massas está funcionando no Instituto de Química. Então, a gente tem um QTOF, a gente tem um Orbitrap, onde a gente consegue fazer colocar a fonte de DESI, né, alternar entre eletrospray e DESI. E a gente tem GCMS e a gente tem triplo quadrupolo, né? Mas hoje nenhum equipamento está funcionando. Então, o que eu faço é mandar as minhas amostras para uma empresa particular, e aí eu pago pelas análises. Que eu mando dos nossos colegas também, que é aquela empresa do Amadeu e do... como é que chama? Esqueci, eu sei qual é. Então, eu acabo mandando para eles, porque aqui no Instituto a gente não está conseguindo fazer. Mas a gente tem RMN também, a gente tem um problema grave que a gente não tem uma criossom. Então, eu acabo também não fazendo o meu RMN aqui. Eu faço ou não FISCAR, ou eu fiz na Alemanha alguns. Mas, então, a estrutura que eu tenho na Unicamp aqui não é a melhor estrutura para fazer produtos naturais. Então, a estrutura que a gente tinha na Federal é uma estrutura mais voltada para a área, né? Porque tem muitos pesquisadores da área lá. Tem um nicho grande ali também, né? São vários pesquisadores de orgânica. Agora que diversificou um pouco, né? Se olhar, uns 3 agora sintéticos ali, né? Mas antes, agora tá... Aqui vende, né? Então, vende um histórico muito grande de síntese, né? Muito sintético. E aí, então, são poucas as pessoas, né? Fazendo produtos naturais, então mas a gente tem tentado mudar, assim. E a gente tem uma estrutura boa, claro, não posso falar que não, né? A gente tem bastante instrumentação aqui. Então, a gente tem acesso a toda a microscopia, a gente faz aqui, confocal, MEV, transmissão, tudo a gente pode fazer aqui também, tudo institucional. A gente tem uma sala institucional de HPLC, tem a sala institucional de massas, então a gente tem uma estrutura muito boa. Só não é a melhor estrutura para produtos naturais. Legal. É um custo alto que se tem para ter esses equipamentos, são necessários, né? Pessoal, mais alguma questão? A Jane fez uma pergunta. Gostaria de saber se foram feitos estudos envolvendo variação de intensidade e de luminosidade. Será do massa, será? Eu acho que é da produção do fungo, se eu não me engano, não é isso, Jane? Então, aí a gente pode, Jane.
Em relação ao fungo, é que você comentou sobre a temperatura, né, que é uma variável que pode inibir ou então proliferar o fungo. Então, a minha questão é se seria pertinente também um estudo envolvendo variação de luminosidade em relação, né, ao crescimento ou inibição dos fungos, né? Uhum. E também uma outra, que daí eu já vou emendar uma outra questão, que daí é um pouquinho diferente dessa, que é em relação ao processo, né, que você comentou, né, que os sucos de laranja geralmente são pasteurizados, né, pelas indústrias, e nós temos muitas indústrias no Brasil que fazem, né, suco de laranja para exportação e também para venda no mercado nacional. Então, além da pasteurização, eu queria saber se eles já não colocam algum produto para inibir crescimento de fungo, né? Ou é só pasteurização mesmo, né? Nesses sucos que a gente encontra, sucos de caixinha, longa-vida, enfim. Entendi. Eu não tenho certeza se tem algum antifúngico. Eu sei que a pasteurização ajuda muito a não crescer micro-organismos, né? Mas eu não sei se eles colocam algum aditivo que seja específico para isso. Isso eu realmente desconheço. E com relação à aplicação de luz, né, em alguns comprimentos de onda, assim, né, principalmente ultravioleta, elas matam mesmo esses micro-organismos. Então, existem alguns estudos, né, então, como forma de controle a esses micro-organismos, a aplicação de luz. Então, já tem alguns. Mas eles não são tão eficientes, assim, porque você mata, mas os esporos, eles estão em todos os lugares que você pode imaginar. Então, você mata, mas logo depois já tem outro esporo, e aí germina da mesma forma. Então, também é uma estratégia, né, mas não é uma estratégia tão segura, assim, porque logo mais o fungo vai conseguir se desenvolver. Porque os esporos estão em todos os cantos. Que medo. Entendi. Nossa, é uma área que eu não conheço, mas é interessante, mais ou menos é o que a gente está passando agora, só que com vírus, né? Estão em todos os lugares. Sim. É que assim, a gente pode pensar, né? Quando a gente fala em fungo, a gente pensa em micro-organismos do mal, assim, né? Mas acaba que eles são bons, né? Eles são excelentes micro-organismos para a gente, então eles produzem compostos de interesse, e nesse caso, né, o Penicillium digitatum é ele que faz a degradação biológica mesmo, né, dos nossos frutos. Então ele é um super presente para a gente, assim, porque sem isso a gente não conseguiria ter essa degradação, assim. Então, tudo tem um lado positivo e negativo. Assim. É que a gente quer a laranja para comer, né? Ele também. Então, com certeza. Né? São micro-organismos importantes na biodegradação, né? De compostos. Né? Muito obrigada aí e parabéns aí pela apresentação e pelas pesquisas. Obrigada. Legal, boas discussões. Temos mais alguma pergunta? Uhum. Eu estou apresentando ainda. Não, tudo bem, que daí as pessoas foram lendo também, depois para o YouTube vai ficar bom, porque quando o chat não fica aberto, o dito que você fez aqui. Verdade. Ler as perguntas, as pessoas podem ler depois, foi ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, acho que eu vou encerrar. Thaís, obrigado mais uma vez, disponibilidade aqui, Elizabeth perguntando. Peraí. Colocar aqui. Vinícius, cola para mim. O Vinícius está aqui, não está? Ele cola aqui, ele tem também o link, que é mais fácil, ele vai achar mais rápido que eu. Você quer o link da stream? Não, o link do canal do YouTube, que daí fica para o pessoal, daí eles podem entrar, porque eu vou colocar, né, vou subir o vídeo logo mais aqui, acabando a apresentação, eu e o Vinícius, a gente já vai subir o vídeo editado a partir de um tempo específico aqui para dar o início da apresentação. Tô pegando aqui rapidinho. Tô trocando a conta, estava no meu YouTube. Tranquilo. E aí a gente vai também, Thaís, depois se quiser assistir sua apresentação, vai ficar lá no YouTube. Eu acho que é importante para a gente também atingir mais pessoas, né? Fica aí registrado, as pessoas podem assistir a hora que quiser. Legal. Vou pegar aqui. Salva. Pode copiar também. Elizabeth, está aí. Obrigado pela
pela força aí. Quem quiser também curtir lá, dá o joinha para nossa página. Dá um joinha para nossa página lá, que nós começamos semana passada, atingimos 20 pessoas. Falei, tá bom, estamos começando. Tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Tá bom? Mais uma vez, então, obrigado, Thaís, obrigado a todos que ficaram aí no feriado nos acompanhando. Eu vou dar, então, como encerrada essa aula da disciplina de seminário geral, que foi no seminário, então, da Thaís sobre produtos naturais. Obrigado, Thaís, então, e espero vê-la aqui, então, em Araras, fazer um convite para você dar um seminário na Semana da Química, um mini curso. Tomara que isso passe logo para a gente se encontrar. Verdade. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês pela atenção. Obrigadão, até mais, gente. Tchau, tchau. Gente, beijo.